Gente, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero contar uma experiência que eu tive com Deus nesses últimos dias que eu passei, nesse ano que passou. Para mim foi um ano muito difícil, assim, de muita luta, mas aí nesse ano o Senhor operou grandes milagres na minha vida e na vida do meu esposo. Eu fui morar tava congregando numa igreja. E o primeiro mês que eu fui tomar ceia, que eu fui é, participar da Santa Ceia, que todo mês a gente participa da ceia, chegou uma irmã em mim na hora que eu peguei o pão na igreja. Assim, na hora que que tem a roda que chama os obreiros lá pra frente, os membros de ceia, eu fui lá pra frente. E quando eu estou lá de joelhos dobrados, que o diácono estava ministrando a ceia, que estava a igreja lotada, essa irmã chega em mim e põe a mão na minha cabeça e fala para mim que eu estou em pecado, que era para mim confessar o meu pecado. Isso tem o quê? Acho que tem uns 7 meses, que foi a primeira vez que isso aconteceu. Aí falando que eu estava em pecado, que eu tinha que confessar, eu falei, mas o quê? E que Deus ia me castigar. E a gente conhece, né? Eu conheço a minha vida. Ninguém melhor do que eu para conhecer a minha vida. E ninguém melhor do que você para conhecer a sua vida. Aí eu parei e falei, mãe, como, né? Só que aí, porque ela achou que eu ia devolver o pãozinho da Santa Ceia, né? Tipo, eu ia devolver, ia sentar lá, né? Tá falando que tá em pecado, né? Falei, mãe, eu examinei, a Bíblia fala bem assim, examine-se o homem a si mesmo, então eu examino a minha vida. E cada um, não é eu mostrar o pecado, eu ficar apontando o pecado dos outros, né? Aí eu falei, mas isso não tá certo, né? Que antes dela vir me apontar, ela deu aquele grito, igual o grito de pessoa endemoniada. Porque uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem uma forma diferente. Assim, a gente, quando o Espírito Santo usa, a gente é diferente. Deus tem uma forma diferente de falar. E ela gritou porque eu já tenho 4 anos que eu sou obreira, então eu já tenho um pouquinho de experiência, assim, com pessoas possessas, né, que de segurar quando manifesta, né? Então a gente conhece, e a gente que tem o Espírito Santo, a irmã, ela não podia, ela gritava na igreja, e gritava assim, a gente arrepiava tudo. Eu falei, mas não tá certo isso. Aí foi para me envergonhar aquilo, né? Aí depois ela não satisfeita, né? Eu participei da ceia. Ela foi lá, Deus vai te castigar, Deus ia assim, a igreja cheia. Deus vai te castigar, você vai ver em pouco tempo, Deus vai te castigar. E eu fui uma pessoa, eu não reagi, eu não falei nada, porque eu penso assim, a gente não pode brigar. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra estatutas e ciladas do diabo. Então eu sabia que não era assim a irmã que estava vindo, que estava me julgando, que estava me apedrejando, que queria me tirar da igreja, mas era o diabo que estava usando a vida dela, que estava querendo. Então eu não tinha que lutar contra ela. Então eu não manifestei, não briguei, nada. Eu fui e orei, disse em campanha. Eu com meu esposo, nós orava 2, 3 horas, 4 horas de oração de campanha por dia, assim, orando, para que Deus viesse sustentar. Porque eu com meu esposo, nós é assim, a gente não gosta de ir lutar na carne, a gente não gosta de, assim, a gente vai no joelho. Deus, tá nas tuas mãos, o Senhor tá em vídeo, e nós começamos a orar, fazer campanha, Deus sustenta nós. E nós, eu com meu esposo, agora, né, Deus operou um milagre, entregou uma bênção na nossa vida, que meu esposo agora é pastor aqui na cidade de Nobres. Mas só que antes a gente era evangelista, então a gente saía bastante para pregar, né? Meu esposo saiu mais que eu, que desde a época que ele era jovem ele pregava. E eu não, eu comecei, depois que eu casei, que ele foi me mostrar esse mundo, né, de sair para pregar. E eu com meu esposo começamos a sair para pregar. Então aí nós começamos a conversar, né? Eu falei, Deus, se é o Senhor vai falar. Aonde eu for, o Senhor vai falar que eu tô em pecado. Aí eu ia na igreja e Deus fala, Deus é contigo, irmã, permaneça firme. Fomos na outra igreja, irmã, Deus tem visto que a irmã tem passado, não desanime, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. E eu não contava nada pra ninguém.
Ninguém estava sabendo de nada, ninguém sabendo de nada. E Deus só falando coisa boa. Assim comigo, que estava me sustentando, que a prova que eu estava passando era porque algo maior Deus tinha para entregar na minha vida. E eu, então, assim, isso me fortalecia. Então, falando, então não eu que. O erro não tá em mim, é a pessoa que não gosta de mim, ou não sei o que aconteceu. Falei, então, tipo, Deus estando de paz comigo, tá tudo bem. Aí eu continuou. Eu com minha esposa saindo para pregar, e Deus falava uma forma que estava comigo, que Deus estava me sustentando, que Deus estava me fortalecendo. Aí ia a perseguição em cima sobre a minha vida, e começou a ir revelação. Essa irmã não podia me ver, que já vinha para cima de mim. Deus manda te dizer que é pra você confessar o seu pecado, que você tá em pecado. E eu olhava Jesus, e eu dobrava o joelho e falava, pai, Deus, que pecado! Porque a Bíblia fala assim, que aquele que não tem pecado, que ninguém não tem, assim, é puro, né? Todo mundo tem pecado. Não é assim que fala, eu tô lembrando, né? Aquele que fala que é santo, que santo é só Deus, né? Que a nossa carne, ele tem o pecado em si, desde a Eva com Adão. Então não tem aquele que é santo. Mas a gente luta cada dia mais para se santificar. E a gente sabe no RI o que é certo e o que é errado. E a gente luta para fazer aquilo que é certo e não fazer aquilo que é errado. E a gente sabe, se você tiver em pecado, não precisa ninguém te falar, você sabe que tá. Você sabe que você tem que confessar, você tem que... Então, e aí eu olhei e falei, mas, gente, eu não lembro de ter feito nada de, assim... Porque a nossa consciência acusa. Se falar que você tá fazendo alguma coisa, assim, a sua consciência... E eu falei, mas, gente, eu não lembrava de nada, assim, o que eu fiz? E eu comecei a orar. Falei, Deus, entra com providência, me fortalece, porque nessas horas a gente tem que apoiar em Deus. E eu tinha minha mãe, meu pai, meu esposo, e eu. Era nós quatro nessa peleja. Minha mãe, nós ia depois do culto, que acabava o culto 9 horas, nós ia fazer campanha. Era campanha de jejum. Teve vez que nós fez campanha de 30 dias. Aí eu com meu esposo, a mulher me apontou de novo falando que eu tava em pecado, que eu tinha que confessar. E nós saímos pra fora, Deus falava que eu tava... Eu até fiz pra falar, Deus, o que é? E Deus sempre falando que tava comigo. Aí nós conversamos com minha mãe, falei... No dia que ela me apontou, eu conversei com minha mãe, falei com minha mãe, com meu esposo, falando, vamos fazer uma campanha de 30 dias. Nesses 30 dias, nós vamos fazer todo dia, a gente ora, nós estipulamos um tanto, né, um período, para nós orar todos os dias esse horário, e jejuar. E foi os 30 dias. Nós encampamos e falamos, Senhor, se for o Senhor, essa mulher vai falar nesses 60 dias, mas se não, o Senhor vai calar a boca desse demônio. E comecei a orar. Oramos. Não foi fácil os 30 dias, não foi fácil, porque eu gosto muito de fazer campanha de 3 dias, de 7 dias, já fiz de 21 dias, mas 30 dias assim, seguido, eu nunca tinha feito. E nós começamos a orar. Falei, se for o Senhor, eu lembro que a campanha foi Deus responde com fogo, que foi a oração de Elias, né? Que Deus responde. Se for o Senhor, essa mulher vai falar de novo, mas se não for, pai, o Senhor vai calar a boca de Satanás. Chegou no dia da ceia, eu falei, agora vamos ver. Eu nem sabia, depois que meu esposo foi contar pra mim, que ele jejuou de manhã, assim, passou o dia inteiro sem comer até a hora do culto, depois do culto, 9 horas, para Deus entrar com providência. Para Deus entrar com providência, que se não fosse Deus, que Deus era para calar a boca de Satanás. E naquele dia, aquela mulher não teve força. Não teve força para me apontar, não teve força e para me apontar, não teve força para falar nada. Aí eu falei, mas Deus é tremendo, né? Aí eu cheguei em casa, eu olhei pra minha mãe e falei, nesta noite Deus me justificou, Deus está comigo. Aí meu esposo falou, Divina, me dá vontade até de chorar agora,
de tanta alegria com Deus, porque eu tinha feito um voto com o Senhor nesta noite de jejuar, para que Deus viesse entrar com providência. E eu vi Deus respondendo. E naquela noite Deus operou e graças a Deus, benção. Aí, só que passando esse na outra que teve, a mulher veio me apontar de novo. E nisso, nesse intervalo, eu tava só saindo para pregar, eu com meu esposo, né? E Deus sempre, era só naquele lugar, só aquela pessoa que eu tava desconcertada, que eu tinha que confessar o meu pecado. E outras pessoas, em outros lugares, Deus tá comigo, Deus tá me fortalecendo, ninguém sabendo a minha história. E Deus que o que eu tava passando, Deus estava me fortalecendo por uma grande obra que Ele tinha na minha vida. Eu lembro certinho dessas palavras, Deus usando assim, vasos, pastores. Eu fui conversar com pastores de outros da cidade, né, procurar pedir ajuda, né, falar, mas o que tá acontecendo? Eu contei, né, que a pessoa só não me chamava em particular, assim, falar, mano, Deus me mostra se a irmã tá em pecado. Não, era no meio da igreja, hora do louvor, hora da Santa Ceia, hora que a igreja estava cheia. Queria chamar a atenção, queria me envergonhar. E só que eu comecei, eu falei, eu não. Aí teve até um pastor que falou assim, irmã, isso que tá acontecendo, isso é para tirar a irmã da igreja. Isso é para a irmã sair da igreja. Não tem outra explicação. É para que a irmã saia da igreja. Eu falei, esse gostinho eu não dou para Satanás. Dobrei meu joelho e comecei a orar. Eu agradeço muito a minha mãe, meu pai, o meu esposo, que teve todo esse momento me dando força, me dando palavra. Não, nós acreditamos no ser divino, acreditamos que você não está em pecado, que Deus é na sua vida. E sempre me dando palavra de apoio, o meu esposo mesmo. Sempre me ajudando, orando por mim, dentro de casa. Ele via eu trazer triste, né? Divina, vem aqui que eu vou orar pra você. E orando, que eu tive nesses períodos, eu não vou mentir para vocês, porque eu tive muitas crises de ansiedade. Eu achei que eu ia entrar em depressão. Eu achei realmente. Hoje eu converso com meu esposo, olhando para trás, e falei, Divina, se você não tivesse saído de lá, essa mulher ia pôr você em depressão. Você ia ficar em depressão porque ela estava mexendo no seu psicológico, estava querendo colocar pressão, querendo te envergonhar, até, querendo te difamar. Então, e hoje eu vejo do laço que Deus me tirou, sabe? E eu com meu esposo aí, nós sentemos, conversamos. Aí a mulher continuou falando que eu estava em pecado, e eu saí para falar, Deus, nada de falar que eu estava em pecado. Aí eu fui e conversei com meu esposo, né? Falei, nós vai ter que... Vamos para outra cidade, vamos congregar noutra igreja, né? Mesma igreja, né? Porque do ministério eu não saio. Assim, mas vamos, né? Tem tantos lugares, bora. E nós viemos para cá, para a cidade de Divinópolis. Chegando aqui, as irmãs me acolheram muito bem. Eu estava passando momentos difíceis. Eu conversei com o pastor que estava aqui, assim, com a esposa dele, né, assim, eles me abraçaram, eles me acolheram, me deram palavras de apoio, sabe, não, Deus é com a irmã, e Deus é contigo. Aí eu lembro certinho que quando nós viemos pra cá, bem na semana que nós veio pra cá, nós fomos tomar Santa Ceia lá em Diamantina, na cidade de Diamantina, na sede. Chegou lá, falei, Deus, aqui é um lugar onde ninguém me conhece. Onde quem me conhece aqui é só Deus. Aí eu falei, Deus, se eu tô em pecado, o Senhor vai usar esse homem para falar que eu tô em pecado. Agora, se eu não tô, o Senhor também, eu quero que o Senhor fala comigo. E eu lembro que o pastor, o presbítero passou mensagem para mim, pensou revelação para mim, falando que eu tava passando por um grande mar. Só que no fim desse mar, ele vinha uma grande vitória, mas eu teria que passar esse mar. Eu falei, amém, Jesus. Recebi, então eu entendi que o que eu estava passando era uma prova, era uma luta que ia passar e Deus ia entregar a bênção na minha vida. E depois, então, nós teve que voltar para esse lugar para nós pegar mudança e fomos na igreja. Cheguei lá na igreja, foi numa vigília. Esse foi o último dia que eu fui lá.
fui nesse lugar, teve a vigília. Quando eu olho que tá o povo lá orando, tava a igreja lotada, vem a mulher de novo pra mim. Deus manda te dizer que é pra você se consertar. E no meu, o sangue de Jesus tem poder, o sangue, porque eu já tinha todas as provas que não era Deus. Todas as provas que não era Deus. Então eu já tinha tomado Santo Ceia em 3 cidades diferentes, pregado mais de 4 cidades diferentes. E nada de Deus falar que Deus sempre me negociando só ali, que eu tava desconcertado, o que é isso, né? Assim, aí eu fui, comecei a repreender. Aí a mulher saiu de mim, foi lá na onde o meu só que na hora, assim, é até engraçado ser engraçado que fica, porque veio brabo, você faz esse conserto, que senão Deus vai te castigar, não sei o quê. Aí o povo aí pararam de cantar, ficaram quietos, só pra escutar a mulher falar, me apontar. Aí foi no meu esposo, falou bem assim pra ele: Ô meu filho, não se levanta contra os vasos que tá falando que ela tá em pecado. E assim, tipo, profecia, diz que era profecia, só que comigo falou um tom que diz que como se Deus tivesse zangado comigo. Ela já falou mansinho. Aí nós chegamos em casa e falamos, mas que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Aí nós fomos noutra igreja, noutra cidade que não é aqui. Fomos, participamos da ceia lá. E nada, Deus não falou nada que eu tava em pecado, assim, com pessoas que não me conhecem, né? É porque eu falo assim, porque nós vai muitas igrejas, quem sabe você tá entendendo? Mas é porque nós andamos muito em várias igrejas pentecostais de Desamor nesse período, né? Só que a acusação que eu tava em pegar só lá, no lugar onde ninguém me conhecia, Deus falava diferente. Que até teve uma irmã que passou pra mim bem assim, que falou, irmã, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem para amanhã. E tudo que a irmã tá passando hoje, amanhã a irmã testificará do que Deus vai fazer na vida da irmã. Que é o que eu tô testificando para vocês. E hoje eu vejo a revelação cumprindo do que Deus, e aonde eu passar, eu vou falar, eu vou testemunhar do que Deus fez na minha vida. De todas as humilhações que eu passei, não para desmerecer alguém, mas para falar como que Deus é fiel. Pode o mundo inteiro te acusar, te julgar, mas quando Deus é na sua vida, o Senhor, Ele abençoa. Aí, até teve pessoas que passou revelação, que viu o terno do meu esposo tudo rasgado, que o casamento do meu esposo era só um detalhe para Satanás, assim, desmerecendo o meu casamento, desmerecendo. Foram muitas perseguições que nós passou. E Deus ainda usou, antes de nós ir embora, Deus ainda usou. Uma irmã falou bem assim, irmã, a mesma boca que Satanás usou para te amaldiçoar, Deus irá usar para te abençoar. Essa mesma pessoa que falou mal da irmã vai ter que falar benção. E antes de nós vir embora, uma irmã, essa irmã só passava revelação ruim, só revelação que nós tá ou eu estava desconcertado, que Deus dizia que via o terno do meu esposo rasgado, que ele diz só essas coisas ruins. Nesse dia, e Deus usou falando que podia o homem que quisesse para o ministério do meu esposo não ia ter poder, porque o que Deus levanta, o homem não abate. E pode ser quem quiser parar o ministério, quando Deus levanta, Deus abre porta onde não há porta, pode estar difícil. A mesma pessoa, assim, nós vimos a revelação se cumprindo, a mesma boca que foi usada para nos amaldiçoar, Deus usou para nos abençoar, para falar que estava conosco, que nós viemos embora, chegamos aqui, nós fomos muito bem acolhidos, os irmãos nos abraçaram, os irmãos nos deram força, e assim, nós sentimos aquele amor, sabe, aquele, não, irmã, e Deus começou, me fortaleceu mais e mais, me deu graça, me sustentou, e Deus fez uma reviravolta muito grande na nossa vida. Aí veio a proposta, né, do meu esposo para ele ser pastor aqui. Aí ontem foi que fez a troca, né, que aí foi a despedida do pastor que estava aqui e entrou meu esposo como pastor nesta cidade.
tipo assim, tampando a boca de Satanás, sabe? Tampando a boca. Hoje eu vejo como Deus é maravilhoso. Assim, fui julgada, fui caluniada, fui perseguida, assim, perseguiram o meu esposo, assim. Só que eu vi a grande obra que Deus tinha na nossa vida. Assim, eu vejo como José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, mas é por causa de uma grande obra que Deus tinha na vida de José, que ele foi governador. Mas para ele poder ir para o Egito, ele não ia, se fosse para ele ir por boa vontade, quem sabe ele não ia, mas aconteceram situações que fizessem com que ele fosse para o Egito. E chegando lá, ele foi governador. E eu vejo assim, muito, eu me inspiro muito nessa história que foi o que aconteceu comigo. E eu sou muito grata a Deus, sabe? Então, olha a volta que Deus fez, assim, ao milagre que Deus fez na nossa vida. Irmão, é, se você tem passado a mesma coisa que eu passei, se hoje você está sendo humilhado, se você está sendo julgado, porque é ruim, gente, é muito ruim, é horrível. Você não está em pecado, assim, que você sabe que é pecado, você não está, e alguém está te julgando, difama sua capacidade, te humilha, falando que você está em pecado e você não está. Porque só você sabe as horas que você passa no seu quarto orando, só você sabe as madrugadas que você ora, que você chora, você orando, jejuando, consagrando sua vida, e alguém falando que você está em pecado, sabendo que você está lutando cada dia mais para se santificar. Então, se você está passando por isso, não desespere. Da mesma forma que eu venci, que Deus entregou essa grande bênção na minha vida, que Deus entregou essa grande bênção na vida do meu esposo, eu creio que o Senhor vai entregar na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer essa obra, esse milagre na sua vida. Irmãos, e uma coisa que eu deixo aqui para concluir: não acreditem em todo tipo de revelação. Não acreditem em todo tipo de profecia. Nem tudo que dá glória a Deus é de Deus. Nem tudo que fala aleluia é de Deus. Nem tudo que fala assim diz o Senhor é Deus. A Bíblia mesmo fala para nós examinar os espíritos que vêm até nós. Você tem o direito de fazer prova. Eu tive o direito de fazer prova. E eu fiz prova. E em todas as provas, eu fiz mais de 10 provas. Eu fiz mais de 10 em 10 igrejas que eu fui. Eu fiz prova, sim. Eu fiz prova se era Deus. E Deus não confirmou em nenhuma que era Ele. Em todos os lugares, Deus falava diferente, que Deus estava comigo. Então, faça a prova com Deus. Não blasfeme. Há diferença de blasfemar contra o Espírito Santo. Eu mesmo, como eu falo que é demônio, porque eu tive certeza. Deus me revelou. Deus revelou para o meu esposo. Então, aí eu tenho prova, sabe? Eu fui em vários lugares, então Deus revelou. Deus mostrou que era demônio. Até a forma dela gritar, expressar a gente. E tem o Espírito Santo, a gente arrepia, a gente sente a presença de Satanás, a gente sente aquela coisa ruim. Então eu sabia, eu tive assim, certeza. Mas, irmão, se você não tem certeza que é o demônio, vai orar, faça a prova com Deus. Se Deus confirmar, é Deus. Se Deus não confirmar, não é Deus. Porque Deus confirma. No tempo de Gideão, quando ele foi batalhar, ele fez prova com Deus. O Deus, se o Senhor está com nós nessa peleja, vai amanhecer tudo molhado, mas o pano não. Amanheceu seco. Depois ele fez a prova de novo e tudo Deus confirmou. Então, faça a prova com Deus. Não acredite em tudo que vem te falando. Não acredite em tudo. Faça a prova. Faça a prova com Deus. E como o Senhor entregou essa bênção na minha vida, depois de todo se viver da volta, todas as humilhações, toda a perseguição, olha o que Deus fez na nossa vida. O Senhor nos levantou no lugar que eu menos imaginava, menos sonhei, nunca imaginei. E Deus fez na minha vida e eu creio que Deus vai fazer na sua vida. E nisso eu aprendo. A gente vai fazendo nada em vão, tudo a gente vai aprendendo alguma coisa. A gente aprende a não fazer com os outros o que um dia fizeram com a gente. E sim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vi que ficou meio longo. Se vocês gostaram, curte o vídeo. Se você passou alguma situação parecida, eu não fiz esse vídeo para denegrir a imagem de ninguém, sabe? Só para contar assim o que eu passei, o que Deus fez na minha vida. Se você já passou por essa situação, por alguma situação parecida, deixa aqui nos comentários, conta a sua história, que eu vou estar lendo, eu vou estar conversando com vocês
nas mensagens. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ficam todos com a paz do Senhor.